semana qualquer, é a Não. semana do regresso do campeonato e do campeonato com adeptos. Pois é, já tínhamos saudades, na verdade. Mas não é para falar de questões de adeptos e de campeonato que estou aqui, é para falar do mercado de transferências. Pedro, Este é o não. mercado flash e por isso vamos, sem mais demoras, em modo flash, arrancar para falar do mercado. Hoje começo pelo Futebol Clube do Porto para falar sobre Alexis Vega, um avançado mexicano de 23 anos que joga no Chivas, tem sido um dos destaques dos Jogos Olímpicos na equipa do México, que vai disputar as meias finais com o Brasil e que foi associado pela imprensa mexicana pelo portal Soy Futebol ao Futebol Clube do Porto. O avançado mexicano está avaliado ou aliás, o Futebol Clube do Porto fez uma oferta por Alexis Vega, segundo o jornal mexicano, de 8,4 milhões de euros, mas o Chivas considera pouco. O clube mexicano contratou o Alexis Vega ao Toluca em 2019, na altura por 5 milhões de euros, e portanto, sendo que a esses 5 milhões de euros acrescem ainda 20% de uma futura venda. Portanto, o Chivas acredita que não é uma mais-valia. Não, 8 milhões é brincadeira. Mas aí a questão é se o jogador tem esse valor ou não. Agora, amigos, né? Falou-se tanto da possibilidade daquele avançado do Rangers vir para o Porto. Mas a questão aqui é, o Porto precisa de avançado, né? Ou se é para chegar a um avançado, quem é que vai sair? Provavelmente fake news. Suficiente para o clube mexicano vender então não o sei, Alexis pode Vega ser verdade, ao Futebol Clube do Porto. É um valor um bocado abaixo. O clube mexicano quer mais dinheiro por este jogador que lá está, tem tido esse destaque nos Jogos Olímpicos e que então o Chivas acredita que por isso o Alexis Vega valerá mais do que aquilo que o Futebol Clube do Porto está disposto a oferecer. Na época passada, o jogador de 23 anos fez apenas 4 golos em 32 jogos ao serviço do Chivas, mas nos Jogos Olímpicos de Tóquio já leva 2 golos e uma assistência pelo México. Portanto, Alexis Vega é o último nome a ser associado aqui aos azuis e brancos, um avançado mexicano de 23 anos. Recorde-se que os Dragões ainda não têm o substituto direto de Marega. Tony Martínez, na época passada, já acabou por fazer essa posição e tem sido bastante utilizado. Será à partida para este início de época o substituto direto, mas falou-se muito aqui de Morelos, o nome tem esfriado um bocadito, e então agora surge aqui este Alexis Vega por parte da imprensa mexicana, mais propriamente pelo portal Soy Futebol. Do Futebol Clube Porto passamos para o Benfica, porque há possíveis saídas, não é? Eu já tinha antecipado isto e eu avisei para vocês estarem atentos ao mercado flash, porque especialmente no que toca ao ataque, de certeza que vamos ter novidades, e a primeira pode ter a ver com Carlos Vinícius. Já se sabia, o Jorge Jesus não conta com o avançado brasileiro e pode ser mesmo Carlos Vinícius o primeiro a sair depois da chegada de Yaremchuk. O avançado brasileiro, que foi contratado na altura ao Mónaco, está sem, não conta para Jorge Jesus, depois de ter estado no Tottenham. O clube inglês também não exerceu a opção de compra e neste momento basicamente não faz parte das opções, e o Benfica quer vendê-lo em definitivo. Já aqui falámos de propostas do Nice e do Eintracht Frankfurt, na altura para um empréstimo com opção de compra, mas também dissemos aqui que o Benfica só está disposto a deixar sair o Carlos Vinícius se esse empréstimo vier com uma cláusula de compra obrigatória ou se for logo uma venda em definitivo por parte dos encarnados, então de Carlos Vinícius, um jogador que custou ainda 17 milhões de euros ao Benfica. E então, sem aceitar essas propostas do Nice e do Eintracht, no negócio, ou um possível negócio para o Grêmio, o avançado brasileiro. Mas o Eintracht já contratou um avançado, não quer dizer que não precise mais. Mas... contratar o avançado brasileiro para a equipa que é orientada por Luís Filipe Scolari, o antigo selecionador português. Portanto, Carlos Vinícius aqui com o Brasil no horizonte. Ainda no Benfica, ainda no que toca a avançados, o jornal A Bola diz hoje que há 2 avançados que são negociáveis. Portanto, Jorge Jesus já terá feito essa triagem para o ataque encarnado. Neste caso são 4 então os avançados que vão manter-se no plantel. Falamos de Yaremchuk, claro, que foi agora contratado. Darwin Núñez, que ontem falámos aqui que tem uma proposta do Brighton, mas o Benfica quer continuar com ele. Gonçalo Ramos e Rodrigo Pinho, o avançado que foi contratado a custo zero, que veio do Marítimo. Portanto, quem então para além de Carlos Vinícius? Seferovic, avançado de 29 anos, que esteve em destaque pela Suíça no Europeu e que o Benfica está disposto a negociar também, tendo em conta essa mais-valia que o avançado terá ganho nos últimos meses por causa dos jogos que fez no Europeu. Segundo o jornal A Bola, os encarnados estão dispostos a deixar sair o avançado suíço num valor entre os 15 e os 20 milhões de euros. Então, por Seferovic, o avançado que na época passada foi o melhor marcador dos encarnados,
quase todos os mercados têm sido associados à saída, mas depois acaba por ficar e acaba por ser titular a meio da... Não, acabou, amigos, né? Porque aí com a chegada de Yaramchuk é o ponto final na carreira do Seferovic no Benfica. E com isto pode ajudar, bem, pode haver duas maneiras de pensar, não sei, na quarta-feira, ou das duas uma, ou o Benfica vai metê-lo a jogar de alguma forma para dar ainda mais visibilidade, para possivelmente a venda sair até a acontecer um pouco mais fácil ou até por mais dinheiro, ou então já está numa de o encostar, pode despachar e aí dar a oportunidade ao Gonçalo Ramos, porque o Yaramchuk não deve jogar, né? da época acaba por ganhar o lugar aos avançados que não se afirmam, mas pode estar aqui o ponto final de Seferovic na Luz. O avançado suíço já se sabe, gosta de estar na Luz, gosta de estar em Portugal, já mostrou isso várias vezes, até com iniciativas nas redes sociais, a oferecer portáteis, por exemplo, lembro-me dessa iniciativa. Mas o Benfica então precisa de vender jogadores também para equilibrar as finanças depois de algum investimento e também para equilibrar a frente de ataques. Não, porque abre a possibilidade, isto é, com imagina, se o Benfica quiser, já disse ao jogador que o jogador não faz parte dos planos, né? E o jogador já está tipo, foda-se. Se for esse o caso, aí já não faz grande sentido o Seferovic jogar na quarta-feira. Porque se ele tivesse tipo na ideia do treinador de continuar como a época passada, isso era Seferovic mais 10. Agora, com a questão aqui de querer empurrar para fora, ou das duas uma, ou metem-no a jogar para ver se até tem mais visibilidade, se o negócio ainda não tiver feito. Se o negócio já tiver feito, já só vão tipo, né? Na frente de ataque do Benfica. Depois sobra ainda Luca Waldschmidt, que claramente não encaixa com o Jorge Jesus. Houve até umas declarações entre Waldschmidt e o Jorge Jesus que o treinador português não o conseguia fazer perceber aquilo que estava a desmentir um pouco isso, mas o Benfica está disposto a negociar o Waldschmidt, que tem mercado na Alemanha e ele até é bem cotado lá na Bundesliga pelas exibições que fez no Friburgo e é internacional alemão, portanto uma mais-valia também para negociar essa venda. Mas para terminar, aquilo que eu estava a dizer do Waldschmidt, chat, tendo em conta como isto está, né, a quantidade de jogadores e tudo mais, e aquilo que tem acontecido, e aquilo que desde que o Waldschmidt chegou, né, alguns problemas com lesões e tal, parece que a dificuldade em adaptar aquilo que é a forma do Benfica jogar, sei lá, obviamente parece-me a mim que é um jogador com qualidade, com potencial e que ainda pode de facto dar jogador de outro patamar. Agora, neste momento, não há outra maneira de olhar para a coisa e sinceramente parece-me que um empréstimo, isto é, um empréstimo sem opção de compra, né, para o Benfica, eu acho. Olha, é um jogador que de facto tem não deve ter um salário tão barato quanto isso. O Benfica gastou dinheiro nele, né, a sério, e então tipo o ideal seria o Benfica se calhar emprestá-lo a um clube que lute por títulos numa liga competitiva, que tenha a capacidade para lhe pagar o ordenado, né, mas sem opção de compra. Entrou muito bem na altura em 2020, 2021, mas depois acabou por não se conseguir afirmar nos encarnados e perdeu um pouco espaço e parece não encaixar mesmo com Jorge Jesus, havendo essa dificuldade de ligação e de comunicação e havendo agora cada vez mais avançados de Luca Waldschmidt. Então, tendo o mercado, é um dos alvos a vender pelo Benfica, que está consciente que provavelmente não vai conseguir recuperar os 15 milhões investidos pelo Internacional alemão. E depois, falamos de Sporar, o avançado eslovaco é para vender, já se sabe. Esteve no Sporting de Braga na época passada, na segunda metade da época passada, envolvido no negócio Paulinho, mas não se afirmou em Braga, voltou ao Sporting, mas está a treinar à parte e o Sporting procura recuperar parte do investimento de 6 milhões de euros. Já se falou que os Leões só aceitavam vender o Sporar por 7,5 milhões de euros. Na altura falou-se numa proposta do Feyenoord por 4 milhões de euros apenas, mas o clube da Eredivisie não desistiu de Sporar. O Sporting rejeitou a primeira proposta, 4 milhões de euros, e então o Feyenoord veio oferecer agora 4,5 milhões de euros, mais 500 mil euros por objetivos, ou seja, uma transferência que pode chegar aos 5 milhões de euros, ficando ainda ao Sporting com uma percentagem, uma mais-valia de uma futura venda. Mas sonhar não é proibido, né? Por parte do Feyenoord de Sporar. Neste momento, essa proposta, segundo o jornal Record, ainda não tem qualquer resposta por parte dos Leões. Sporar, que tem ainda mais mercado, para além de, já falámos aqui de clubes russos, também turcos, do Feyenoord, e agora também um clube que ele conhece bem, é o Slovan Bratislava, na Eslováquia, um clube onde ele deu nas vistas,
e onde é falado esse possível regresso. Foi mesmo admitido pelo treinador adjunto Boris Kitka, o treinador adjunto do Slovan Bratislava, que confirmou que Boris sim, Drácula podia ser uma hipótese para o clube da Eslováquia. Ainda em Alvalade, Pedro Gonçalves é assunto, mas não pela saída, bem pelo contrário. O jornal Record e o jornal O Jogo dizem hoje que o médio, melhor marcador do campeonato da época passada, vai renovar contrato com os Leões. O acordo está mesmo fechado entre as duas partes e o anúncio ainda pode acontecer antes do início do campeonato, com o Pedro Gonçalves então a renovar contrato por mais uma temporada. Ele já tinha contrato com o Sporting até 2025, vai prolongar o vínculo com os Leões até 2026. Vai passar a receber mais dinheiro, vai passar a receber 700 mil euros líquidos por época, isto quem escreve é o jornal Record. E a cláusula de rescisão também vai subir, vai ser a maior do plantel. O Pedro Gonçalves tinha uma cláusula de rescisão de mas 700 milhões líquidos por época nem é. Isto dará quê? Dá mais de 1 milhão brutos, né? Vai estrear na Liga dos Campeões, tal como agora com o Sporting, não é? Portanto, tem aqui um aumento salarial, um aumento da cláusula, um aumento da ligação ao Sporting. Não sei como é que está isso. É aqui um voto de confiança e também um prémio por a grande época que o Pedro Gonçalves fez, a primeira época em Alvalade. Foi uma excelente temporada, chegou mesmo à seleção, foi ao Euro, não jogou, mas foi ao Euro. Já fez um golo importantíssimo esta época. O Sporting, por acaso, vende o pote por 80 milhões, o Famalicão ganha 40. E então vai renovar com o Sporting e pode não ser o último ainda antes deste início de temporada, mas para já é o jogador que está então encaminhado para renovar contrato com os Leões, Pedro Gonçalves, ligado ao Sporting até 2026. No Braga... 40 milhões mais aquilo que o Sporting já lhe pagou. Ricardo Horta, novamente, quase todos os verões surge aqui o nome de Ricardo Horta, e agora foi o Fabrício Romano a dizer que os bracarenses rejeitaram 8 milhões de euros por parte do... Lucra isso tudo como? Eu estou a dizer, estamos a supor, né? E tendo em conta aquilo que o Pote tem demonstrado, amigos, não é nada do outro, não seria, né, de hoje para amanhã que houvesse uma proposta maluca, bem que não chegasse aos 80 ou que fosse perto disso, amigos, né? Eu acho que toda a gente percebe que o Pote tem potencial para poder um dia chegar a esse tipo de venda. Amigos, não sabemos o que é que vai acontecer, né? Mas sabemos que há essa possibilidade, e se isso, de facto, se isso vier a acontecer, né? O Sporting vender, metade é do Famalicão. Atlanta United da MLS. Portanto, se vocês ouviram aqui o episódio de ontem, vem aqui alguma ligação, não é? Entre Atlanta, Ricardo Horta, Paulo Fonseca e Braga e Paulo Fonseca. Pois é, ontem eu disse aqui que o Paulo Fonseca vai treinar o Atlanta United e pelos vistos já está a dar aqui algumas dicas de... Fosse o padrinho Paulo Fonseca, o Ricardo Horta, que vai lá para os States para a boa vida. Aí humilde. Contratações ao clube norte-americano, porque surge então o nome do Ricardo Horta associado ao clube da MLS por 8 milhões de euros, valor que o Sporting de Braga terá rejeitado, depois de no verão passado rejeitar também uma proposta do Red Bull Leipzig, na altura por 13 milhões de euros, aqui 5 milhões abaixo ainda, numa altura em que o Ricardo Horta é ainda mais importante na época passada. Paulo Fonseca não vai para lá. Ainda havia outros nomes. Neste momento o Braga vai perdendo algumas das referências que teve recentemente, saíram Paulinho e o Ricardo. O irmão dele já esteve lá na América também, não foi? Caio O André Horta. Para o Sporting. Ricardo Horta é neste momento até o capitão. O André Horta teve na MLS, o Ricardo não sei. Então, portanto, é bastante valorizado em Braga, onde tem contrato até 2024, portanto, Atlanta United, se quiser, o Ricardo Horta vai ter que pagar muito mais ao Sporting de Braga, porque 8 milhões não foram suficientes. Isto para um clube, o Atlanta United, que está muito perto de oficializar a contratação de Tiago Almada, o médio argentino, que foi muitas vezes associado ao Sporting e com uma ligação também ao Manchester City, mas que tudo indica vai mesmo rumar à MLS para jogar no Atlanta United, que ontem já disse aqui que está com muitas dificuldades para chegar até ao playoff de campeão. O Braga, que não vai deixar, pelo menos por 8 milhões, deixar sair Ricardo Horta, mas vai deixar sair Ricardo Heiler, um médio brasileiro que estava desde 17-18 em Braga, mas que há muitos anos que praticamente não conta. Aliás, ele nem estava em Braga, ele estava emprestado ao Red Bull Bragantino. Ele estava tipo para lá de Cucujém. Há 3 anos. Fez ao todo 19 jogos apenas pelos bracarenses e agora vai deixar em definitiva a equipa minhota para rumar ao Al-Fayha da Arábia Saudita, aquela equipa que subiu esta temporada e que vai também receber o Fernando Andrade. Portanto, o Ricardo Heiler também vai rumar à Arábia Saudita e ao Al-Fayha. Quem também vai sair, neste caso do Boa Vista, é Ricardo Mangas, o lateral esquerdo dos achadrezados, vai rumar ao Bordeaux. O Benfica, que tem 50% do passe e tinha também direito de preferência, podia ter
acionado esse direito, mas não o fez, e então o Ricardo Mangas, o lateral esquerdo, vai ser emprestado com opção de compra de 1 milhão de euros Bem, 500 mil euros para o Benfica. ao Bordeaux, que é um clube que também tem ligação a Gerardo Lopes, que é um investidor no Boa Vista Mas aqui, e também no Bordeaux, e então está aqui uma ligação criada entre o Boa Vista e o Bordeaux. A saída de Ricardo Mangas não é em definitivo, simplesmente por um motivo, porque o Bordeaux investiu. o Atlanta está a jogar FM, chato. Quer ir buscar o Almada, já foram contratar o Pavon, está completamente, o gajo está a tomar conta daquilo, está a jogar FM. Demasiado na época passada, fez muitas contratações e a Liga é muito restrita nesse aspecto, apenas para esses clubes, e então neste momento o Bordeaux não pode comprar, não pode gastar dinheiro, e então o Ricardo Mangas vai por empréstimo, ficando então com essa opção de compra de 1 milhão de euros, o Bordeaux, que deverá ser acionado até junho do próximo ano, altura em que expira essa cláusula, com o Boa Vista ainda a ficar com 20% de uma mais-valia de uma futura venda, caso o Bordeaux acione mesmo essa opção de compra. Para além de Ricardo Mangas, Alberto Ellis, também já falámos aqui no 00, que também tem princípio de acordo com o Bordeaux, e tudo indica que vá também fazer o mesmo caminho que Ricardo Mangas, deixar o Boa Vista para arrumar à equipa francesa, que é agora não ia para o Porto este? treinada pelo antigo selecionador suíço, que agora não me estou aqui a recordar do nome, mas é isso. Os gajos vêm buscar os melhores jogadores aqui ao Boa Vista. Parceria do Boa Vista com os franceses, está bom. É o... não me vou lembrar do nome, mas é Eles também não estavam cá, a época foi o que foi. O antigo selecionador suíço, que foi oficializado recentemente como treinador do Bordeaux, vai receber Ricardo Mangas e Alberto Ellis, dois jogadores muito importantes na época passada do Boa Vista. Vão rumar então ao Bordeaux, à Ligue 1. Quem também ainda pode deixar o campeonato português é Oscar Estupinian. Na Turquia diz-se que o negócio está praticamente fechado, não tem sido muito falado aqui, mas na Turquia diz-se isso, que o Kayserispor vai contratar o avançado venezuelano do Vitória, que pode ser apresentado ainda esta semana, e vai assinar um contrato de 2 anos com mais um de opção. Um avançado venezuelano que chegou a Guimarães em 2017, foi 2 vezes emprestado, curiosamente esteve 1 ano na Turquia até. Um gajo estúpida. Tu és uma pessoa estúpida. No Denizlispor, e que estava arriscado em Guimarães, até esteve com a equipa B, mas foi resgatado a meio da época passada pelo João Henriques e acabou, até fez uma época bastante do cartel ao lado. Positiva, marcou 9 golos na época passada, e tudo indicava que esta época ia ser o avançado titular, mas parece que não vai acontecer. O Oscar Estupiniano vai então rumar ao Kayserispor, com o Vitória provavelmente a ter que ir ao mercado para contratar um avançado. Neste momento tem o Bruno. Pavão final já não está na MLS, esteve só por empréstimo. Estavam a dizer que ele ia para lá. Não, o Barco já lá estava, sim. Não, estava a dizer é este ano. Que até começou bem a época, marcou ontem um golo importante na vitória contra o Casa Pia, que apurou a Vitória para a fase. Foi emprestado para o Atlanta? Ou para clube? O Pavão é do Boca, teve só emprestado ao Galaxy. Estava no Galaxy, ok. Fase de grupos da Taça da Mas já saiu? Liga, num jogo em que o Estupiniano lá está, começou no banco, portanto já pode dar aqui algum indício de que pode mesmo sair para a Turquia. Portanto, vamos ver qual é que será o futuro do Vitória no que toca a avançados, mas o futuro de Estupiniano tudo indica que vai ser no Kayserispor da Turquia. Não se adivinha um grande futuro, mais um então. de opção. Para terminar na Primeira Liga, falamos do extremo japonês Ryotaro Meshino, já tínhamos aqui falado 2 vezes, foi notícia 00. O extremo japonês está então fechado, foi oficializado no Estoril esta segunda-feira. Foi emprestado pelo Manchester City, o extremo que esteve na época passada no Rio Ave, onde fez 24 jogos e marcou 4 golos. O Estoril. Era do Rio Ave. O Estoril contratou o Geraldo e o Machino. Nos últimos tempos, ao Rio Ave. nas últimas semanas, dias, tem vindo a apresentar alguns reforços. O mais recente tinha sido Francisco Geraldo, também já apresentou aqui o Leonardo Ruiz. Portanto, algumas opções agora para Bruno Pinheiro neste início de temporada, que o Estoril tinha vindo a precisar. Ainda há reforços, ainda esperam por mais reforços canarinhos, especialmente na defesa, mas para já Ryotaro Meshino vai já rumou ao Estoril. Lá por fora, Harry Kane é o nome do dia, isto porque o avançado inglês talvez tenha algum medo de vir jogar com o Passos Ferreira, não é? Porque houve hoje sorteio da Conference League e o Passos, se já nem foi treinar, passar o adversário, que eu agora não me recordo, vai jogar com o Tottenham na fase seguinte da Conference League.
Portanto, o Harry Kane, com medo disso, talvez terá falhado o treino 2, mas o que corre na imprensa inglesa não é bem esse motivo, é mais porque, segundo entende o avançado inglês de 28 anos, é que foi feito um acordo de cavalheiros com Daniel Levy, o presidente do Tottenham, no ano passado para sair, e então o Harry Kane acredita que Acordo de cavaleiro. ele quer sair e acredita que, tendo esse acordo, não vale a pena voltar, sendo forçado então a continuar. Era esperado hoje o Harry Kane no Tottenham para o regresso das férias Ué, ele só estendeu as férias mais uns dias, que já estão a fazer novelas. pós Euro 2020, mas Quem não gosta, né? Há mais um dia ou dois. o que era esperado não aconteceu. O Harry Kane não apareceu nos treinos e é um problema para Nuno Espírito Santo, o treinador português, que tem agora um caso aqui em Londres. Ele já tinha dito que o Harry Kane é jogador do O Tottenham fica sem ponta de lança. Não te preocupes que fala-se da possibilidade do Seferovic vir o a substituir. Então está logo o caso arrumado. Tottenham e ponto. Tinha sido essa mesmo a Está afirmação logo arrumada a do situação. treinador português, mas o Harry Kane, apesar de saber que é jogador do Tottenham, não quer acrescentar um ponto, quer pôr aí uma vírgula, porque quer mesmo sair, apesar de ter 3 anos de Quase contrato isso. com o Fala-se que nem se vai notar quase. Tottenham. Já foi várias vezes associado ao Manchester City. Nem se vai notar. Quer sair aos 28 anos para ganhar títulos. Por fim, falamos de Onyekuru, extremo nigeriano, Onyekuru. que assinou pelo Olympiacos de Onyekuru. Pedro Martins, um extremo muito rápido que jogava Onyekuru. no Mónaco e que custou 4,5 milhões de euros ao clube grego, que está a disputar neste momento as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões. E é com esta curta notícia Mas não é mauzito. Os mentais é que são fracos. do Onyekuru Fraco de cabeça. no Olympiacos que me despeço E por o hoje. gajo? Amanhã há mais. Se nos vê no YouTube, não se esqueça de nos subscrever. Temos tido muitas pessoas a ver, mas muitos não são ainda subscritos do canal. Cerca É de 80%. verdade. Portanto, carreguem no subscrever, não custa nada. E também nos pode seguir nas várias plataformas. Subscrever no canal. Não era subscritor, amigos. Desumilde. Ainda bem que me avisaste, estás a ver?